Você foi chamado por Deus para ser luz e para fazer a diferença nesse mundo. Então você vai descobrir nessa live, nesse vídeo, como viver na santidade, na posição como escolhido de Deus. Então fica comigo nessa live, que Deus tem muitas bênçãos para você. Nós vamos ler hoje 2 textos da Bíblia. O primeiro que nós vamos ler está em Hebreus, capítulo de número 21. Hebreus, capítulo de número 11, melhor dizendo, versículo 21. Hebreus 11, 21 e o 22. Vamos ler lá o que está na palavra de Deus. Está escrito: pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou os filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Esse texto aqui, ele é lá no Novo Testamento, citando os heróis da fé, citando a fé dos patriarcas, e ele vai falar da fé de Jacó a abençoar os filhos de José. Durante a semana nós meditamos sobre esses textos. Durante a semana nós meditamos sobre esses filhos de José, sobre Jacó, sobre como Jacó abençoou. E agora nós vemos aqui o texto falando justamente disso, dizendo que a fé deles, eu vou ler também o 23, 22, pela fé José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Então, queridos, nessa leitura da palavra, nós vemos que a fé de Jacó e José mostra a confiança deles nas promessas de Deus e demonstra que as promessas de Deus, elas são válidas para a nossa vida e para as nossas gerações futuras, e que nós devemos confiar na promessa de Deus até mesmo naquelas que não vão se cumprir no nosso tempo, mas vão se cumprir no tempo dos nossos filhos, e nós devemos abençoar e ensinar os nossos filhos sobre isso. Amém? Paz, Cris, lá de Santa Bárbara do Sul. Paz, ótimo sábado para todos nós, para você também, Cris. Confirma para mim se o áudio está ok, se está tudo certo aí. Hoje eu estou num local diferente aqui, estou na casa do meu pai, aqui na cidade de Bom Jesus, nos campos de cima da serra, aqui, né, no extremo nordeste do Rio Grande do Sul, né? Não sei como é que tá aí, está saindo direitinho aí para você, tá bom? Tudo certo? Tudo certo, ótimo, maravilha, então está tudo certo. Então, queridos, aqui nós vemos a fé deles, e vemos que eles viveram olhando para o futuro, entendendo que as promessas de Deus iriam se cumprir no futuro. Shalom, Valdir, aqui tá bom som, beleza, maravilha. Casa edificada, Raquel, tudo certo, maravilha então, maravilha, perfeito. Então aqui, queridos, nós vemos nesse texto que Jacó e José, eles projetaram para as gerações deles as promessas que Deus tinha para eles. Nós perdemos muito, queridos, pela nossa cultura não ser uma cultura geracional, ser uma cultura institucional. Na cultura bíblica e na cultura do Oriente Médio, tudo se define por gerações, por indivíduos ligados às suas famílias, famílias ligadas aos seus clãs, que é o grupo de famílias, um patriarca das famílias, e os seus clãs são ligados às suas tribos, e as suas tribos formam as suas nações. Porém, na nossa cultura, tudo é por instituição. Há um Estado, a instituição tal, a instituição tal, a instituição tal. Então, na democracia, diferente do patriarcal, as coisas se fazem no caso, por instituições, porém instituições que não têm compromisso com as suas gerações e com o seu futuro. Então, nós vemos muita corrupção, nós vemos muita imposição, nós vemos, temos que estar se protegendo o tempo todo do que eles estão tramando contra nós agora, né? A gente está vendo essa situação aí, né, do Pix, do controle de cada Pix e de cada uso do cartão de crédito, e a gente fica naquela, que eles estão tramando contra nós agora?
Então a gente perde muito pelo fato de perder esse entendimento das gerações, de viver por gerações, ao invés de viver por instituições. Shalom, Ana Paula Lopes, bem-vinda. Shalom. Então a gente perde muito por isso. Mas a Bíblia, ela traz esse entendimento de gerações. E aqui nós vemos Jacó e depois José abençoando as suas gerações, dando orientações às suas gerações, entendendo que o propósito de Deus iria continuar nas gerações deles, que as promessas que Deus fez para eles iria continuar na geração deles e que eles tinham que dar orientações tanto para a vida deles quanto para o futuro daquelas gerações seguirem. Então, isso é o que nós vimos aqui. Então, queridos, viva uma fé que enxerga além das circunstâncias e que enxerga além da sua própria limitação de tempo de vida nessa terra, confiando nas promessas de Deus e derramando essas promessas de Deus sobre outras vidas. Amém? E agora nós vamos lá para a primeira carta do apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Que vai falar: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Vamos destrinchar um pouquinho mais aqui. Você ou nós somos povo escolhido de Deus para refletir a glória de Deus. Deus escolheu. Vamos começar do início. Deus gera um povo. Aleluia, aleluia. Raquel, casa edificada. Deus escolhe um povo. Deus escolhe um homem primeiro, né? Esse homem chamado Abraão. De Abraão, Deus vai gerando gerações. Esse homem constitui uma família. Essa família se torna um grupo de famílias, né, de filhos em Jacó. Jacó tem 11 filhos, então ali tem um clã. Jacó se torna um líder de um clã. Quando eles vão para o Egito, eles já eram mais de 70 pessoas. Este clã vai crescendo a ponto de cada um desses filhos de Jacó, desses 12 filhos aí de Jacó, serem líderes de uma das tribos, e aí gera-se as 12 tribos de Israel, que formam uma nação, a nação de Israel. Deus levanta essa nação para ser a luz das nações, para reinar a glória de Deus e a palavra de Deus no meio deles. Eles às vezes vivem comprometidos com esse chamado de Deus, às vezes não, vão cumprindo a história, mas ao mesmo tempo, ao invés de serem a luz das nações, eles meio que se fecham nesse entendimento e se fecham, né? Às vezes quando eu estou lá em Israel, principalmente lá no muro, eu vejo algumas coisas acontecendo, eles fazendo algumas coisas lá, e eu procuro perguntar para eles lá o que é que eles estão fazendo, qual o significado daquilo, né? Às vezes na entrada do Shabat, na saída do Shabat. E às vezes é difícil para a gente conseguir as explicações da parte deles, porque eles... Primeira pergunta: você é judeu? Aí eu digo: não, eu não sou judeu, eu sou cristão, mas eu quero entender isso, eu quero saber. E não, isso é para judeu. Então, muitas vezes eles não entendem que, na verdade, eles deveriam ser a luz das nações e acabam se fechando. Mas eles se tornaram a luz das nações em Jesus. Jesus nasce ali daquela família, daquela descendência, daquela geração. Então essa aliança que antes era só com Israel, em Jesus, através da nossa fé em Jesus, ela é expandida para todo aquele que crê em Deus através de Jesus, que se arrepende dos seus pecados e crê no sacrifício de Jesus na cruz. E em Jesus,
nós passamos a ser herdeiros daquilo que em outro tempo era reservado apenas para aquela família e depois para aquela clã, para aquela tribo, para aquela nação. E isso chega até nós, e hoje nós podemos desfrutar de todas as suas promessas, de todo o seu chamado, de fazermos parte dessa promessa. E aí a palavra vai dizer aqui, Pedro vai dizer, vocês, porém, são geração eleita. Geração eleita. Eles por nascimento, nós por eleição, por escolha. E nos tornamos sacerdócio real. Por quê? Porque na nação de Israel, o sacerdócio é exercido pelos filhos de Arão, os Cohen. Cohen, a família Cohen, ela é composta pelos descendentes de Arão. Com a mudança dos sobrenomes, para evitar que soubessem que eram judeus, tem registros de que o Cohen, no português, no espanhol, foi transformado em Cunha. Então hoje os que têm sobrenome Cunha, eles são provavelmente descendentes de Arão, desse sacerdócio, que era um sacerdócio geracional, passando de pai para filho. Porém, em Jesus, todos aqueles que creem nele são feitos sacerdotes da nova aliança. Então, nós somos então uma geração eleita por Deus e uma geração de sacerdócio real. Sacerdócio verdadeiro e de sacerdócio de reis. Reis e sacerdote. O real aqui, ele tem a ver com verdadeiro, mas ele tem mais a ver com o real de realeza do que de realidade. Apenas para explicar para você. Então nós somos uma geração eleita de reis e sacerdotes. Quando fala que nós somos uma geração eleita de reis e sacerdotes, tem muito a ver com o entendimento apostólico da igreja, que tem a ver com governar a terra e com exercer o sacerdócio. O governo, a realeza, tem a ver com o governo da terra. O sacerdócio tem a ver com o estabelecimento da parte espiritual do culto e da relação com Deus e de oferecer adoração a Deus. Então nós somos chamados como sacerdócio real, como reis e sacerdotes para Deus, para exercermos o nosso sacerdócio e o nosso governo concomitantemente. É como se a tribo de Judá e a tribo de Levi, com a família de Arão, estivessem unidas em nós. É como se o cetro e a coroa do rei Davi tivesse sido passada a todos nós através de Jesus e, ao mesmo tempo, as responsabilidades espirituais de Davi e as vestes sacerdotais e utensílios sacerdotais da família de Arão tivessem sido colocadas em nós ao mesmo tempo. Como se não, é isso no sentido espiritual. Temos essa autoridade de governo e de sacerdócio ao mesmo tempo. Porque na Bíblia havia os reis, os sacerdotes, os profetas, era tudo organizado e separado, com cada um com a sua função, e o rei era rei, não era sacerdote, o sacerdote era sacerdote, não era rei, ele aconselhava o rei, ele orientava o rei, mas eram funções distintas. Aqui nós vemos na palavra Deus unindo tudo isso em nós, como filhos dele, como filhos na mesma união da aliança do seu filho primogênito, que é Jesus Cristo, Jesus, o Messias, o Salvador, e Yeshua, Hamashia, em hebraico. Esse é o significado de tudo isso que nós estamos lendo aqui. É um significado profundo e um entendimento profundo. Entender quem nós somos em Cristo, nos faz poder agir em cima daquilo que nós somos. Muitas vezes nós tomamos
Nós não desfrutamos e nem agimos no nível que nós deveríamos agir como filhos de Deus, e não conquistamos o que deveríamos conquistar como filhos de Deus, e não influenciamos como deveríamos influenciar como filhos de Deus, e não entramos com a confiança devida na presença de Deus, por não termos o entendimento de quem somos como filhos de Deus, como sacerdócio real, como reis e sacerdotes na presença de Deus em Jesus. E Israel, como é que fica nessa história? Israel continua no mesmo lugar. O sacerdócio em Israel, os levitas e os Cohen, descendentes de Arão, continuam lá com essa mesma unção sacerdotal. A nação de Israel continua lá, Deus a levantou, como diz a palavra, levantarei uma nação num dia. Sim, levantarei, farei isso, diz o Senhor. Levantou em 1947, levantou de novo a nação de Israel, como ele tinha dito, vou espalhar eles pelas nações, e vou trazer de volta, e vou levantar a nação num dia. Ele cumpriu tudo isso, está cumprindo, e eles continuam sendo portadores de toda essa promessa como descendentes de Arão, e como descendentes de Abraão, e como descendentes do rei Davi, como são. Ok? Porém, em Jesus, nós fomos unidos a essa promessa. E em Jesus nós temos ainda essa disseminação dessas promessas e dessas responsabilidades e dessas unções e dessas autoridades, não para uma família, não para uma descendência, para uma tribo, mas para todo aquele que crê. Por isso somos tão privilegiados. E aí, seguindo a leitura, queridos, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, ou seja, um povo santo, povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo de Deus. Ah, que promessa, queridos. Que promessa, povo exclusivo de Deus. Sermos povo exclusivo de Deus. É uma promessa maravilhosa, é uma coisa, dizer assim, eu pertenço a Deus, eu levo o nome de Deus, ser povo exclusivo de Deus, povo que pertence somente a Ele, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, qual é o nosso papel como filhos de Deus, como geração eleita, sacerdócio real, nação santa? O nosso papel como igreja de Cristo, exercer a autoridade de governo e sacerdócio que Ele nos entregou, que Ele nos chamou para exercer, e exercer essa autoridade fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado, que as grandezas de Deus sejam glorificadas e que nós possamos revelar aos povos, ser a luz do mundo e revelar aos povos a grandeza de Deus. E esse é o nosso chamado. Revelar às nações a grandeza de Deus. Amém? Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Está alimentando a sua alma e o seu entendimento a essa palavra e essa meditação de hoje? Está fazendo você entender a grandeza daquilo que Deus chamou você para ser e viver? Amém? Se manifesta aí para saber aí, manda um coraçãozinho, aí um foguinho aí, clica aí, né? A Raquel está dizendo aqui, nós carregamos o DNA de Deus, somos filhos. Amém, somos filhos dele em Jesus, filhos de Deus, nos tornamos filhos da família de Deus, e isso vem com tudo, todo esse pacote aqui, né? Tudo isso de ser geração eleita, sacerdócio real, rei, sacerdote, nação santa e povo exclusivo de Deus. Amém, amém, Otávio. De Otávio, tem algumas pessoas aqui que têm feito projetos justamente para ensinar isso. Uma dessas pessoas é o Otávio, que tem feito o projeto do movimento da nobreza, que tem feito o Café dos Nobres, que tem feito devocional sobre isso para romper a mente, para que as pessoas entendam quem nós somos realmente como geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Também a Raquel, com Casa Edificada, tem trazido isso para as mulheres,
tem trazido esse entendimento, são projetos no qual nós entendemos que nós precisamos ser luz muito mais do que, muito além do que dentro da igreja. A igreja é como o quartel-general dos reis e sacerdotes, é aqui que nos reunimos como igreja para fora. Eu não diria nem das portas, porque quando eu falo porta, parece que eu estou dizendo que igreja é parede, é lugar, mas fora do círculo interno da igreja, nós conseguimos levar o reino e o sacerdócio para onde ele tem que ir. Porque o rei governa para o povo e não para si mesmo. O palácio precisa governar para quem está fora do palácio e não para si mesmo. O sacerdócio precisa ser exercido em prol daqueles que estão... Tem que ser exercido para Deus, em prol daqueles que estão fora da vida interna do templo, e não só para aqueles que estão ali dentro do sacerdócio. Então, querido, nós precisamos entender isso e viver isso. E essas pessoas que eu citei aqui, poderia citar outras aqui, mas é os dois que estão aparecendo aqui para mim, são pessoas que já têm exercido isso nesses projetos. A Ana, antes aqui, que apareceu aqui, com o projeto que é um ministério da nossa igreja, que é o projeto, mas que é um ministério, mas é um projeto do Otávio e da Ana, que iniciaram, que é o projeto Jesus Social, que é um projeto que ajudou e ajuda muita gente nessa questão social. Olha só, a Raquel está colocando aqui, Casa Edificada está de aniversário esse mês, 1 ano do projeto. O projeto vem do coração de Deus. Em 30 de 1 temos um jantar. Sim, ela faz jantares com palestras para mulheres, com ensinamentos. E tem todo um projeto que envolve isso, né? E a Ana está escrevendo aqui: quando a gente entende o nosso lugar, Deus abençoa e as coisas fluem. Exato, Ana. E este lugar não é um lugar físico. Não é tipo assim, meu lugar é aqui, onde eu estou sentado aqui na casa do meu pai, meu lugar é na mesa aqui, na cadeira, meu lugar é aqui, um lugar físico. Não se trata de nosso lugar num lugar físico. Isso que a Ana está falando é um lugar no sentido da minha posição em Deus, minha posição estratégica no reino de Deus e neste mundo, quem eu sou, o meu posicionamento e a minha ação dentro daquilo que eu sou, para que no reino espiritual essa posição seja reconhecida e eu possa agir e fluir, e aí Deus vai abençoando e fazendo as coisas fluir. Muitas vezes nós não estamos nesse fluir justamente por não termos esse entendimento do nosso lugar e do nosso posicionamento. Seguindo aqui, queridos, a leitura, para também não esticar muito essa live, que comecei mais tarde hoje, né? Então nós fomos chamados para as trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Uau! Uau! Né? Olha, antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Então quer dizer que há uma transformação. Os que estão na aliança da descendência de Abraão, ou é ou não é, ou descende ou não descende. Essa semana, uma pessoa que gosta muito dessa questão assim das práticas, das práticas bíblicas e das práticas judaicas, ela disse, mas não tem como eu ser de Jesus e ser judeu. Eu disse, hoje não tem, hoje assim, primeiro que uma conversão ao judaísmo passa por uma rejeição do cristianismo, né? Eu disse, hoje não tem, e além de hoje não ter, não é necessário isso, né? E não é uma questão de se tornar, é uma questão de ter nascido ou não ter nascido. Já em Jesus não é uma questão de que berço eu nasci. Em Jesus há um novo nascimento. Em Jesus nós não éramos povo, nós não éramos nem povo. Mas agora, além de ser povo, não é qualquer povo, é povo de Deus. O povo de Deus.
Otávio, shalom, bom dia, Shabbat shalom. Ele está escrevendo aqui, estava escutando o louvor do Nani Azevedo, que fala que seremos abençoados onde estivermos, se formos obedientes aos seus mandamentos. Sim, sim, sim. Porque aí quando a gente compreende quem é, obedecer os mandamentos, obedecer a palavra de Deus, não é uma coisa assim, meu Deus, meu Deus, eu tenho que obedecer porque, se eu não obedecer, Deus não vai me abençoar. Não, quando a gente entende quem a gente é em Deus, obedecer os mandamentos é uma questão de identidade. 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 É que nem uma criança adotada. Né? Como uma criança adotada. A criança é adotada, ela tem pais naturais que por algum motivo, bom ou ruim, melhor ou pior, né? Ela não ficou com esses pais. Então, uma família escolheu que seriam seus pais. Uma família escolheu que iam ser seus pais. E adotam essa criança. Ao adotar essa criança, muitas vezes a tendência dessa criança é ter o comportamento da família paterna, da família natural dela. Da família biológica dela, é ter comportamentos até de rebeldia quanto ao funcionamento, à cultura, à mentalidade daquela família que o adotou. E isso tende a se intensificar um pouco na adolescência. De querer ter comportamentos diferentes do comportamento que está aprendendo em casa. Mas aí chega a hora do pai adotivo ter uma conversa com esse filho, com essa filha, e dizer, olha, eu já escolhi que eu sou teu pai. A tua mãe aqui já escolheu ser tua mãe. Para nós, você não é adotiva, somos teus pais e somos teu pai e tua mãe. Agora, chega a hora de você entender que você é nossa filha, que você é nosso filho, e se tornar na prática alguém que tem o comportamento de filho e de filha nosso. E aí quando esse filho, essa filha adotado entende que agora ele não é mais da outra família, ele é desta família, ele tem este sobrenome, essa família vive com esses princípios e valores, essa família tem essa cultura, esse comportamento, essa forma de agir, de falar, e se alinha a isso, então não precisa mais esforço para obedecer os mandamentos. Porque entendeu quem é, e entendendo quem é, vai viver essa plenitude de viver as bênçãos de ser parte dessa família. Então é exatamente isso que você está falando, Otávio, é isso que a Ana falou, que o Otávio falou, juntando tudo isso, né? Que vocês falaram, escreveram aqui, exatamente isso. Nós seremos abençoados se formos obedientes aos mandamentos, como diz essa canção. Onde estivermos, seremos abençoados. Agora, por quê? Porque entendemos o nosso lugar, o nosso nível em Deus, como a Ana falou, sabendo que somos filhos de Deus, que somos geração eleita, então não é mais um esforço para obedecer mandamentos que eu não queria obedecer, e sim o entendimento, eu sou esta pessoa, eu sou filho de Deus, e o filho de Deus tem este comportamento, essa vida, e agora eu vivo isso, porque eu não era filho, mas eu fui adotado nessa família. E o meu pai, que é Deus, já escolheu ser meu pai. Fui eleito por ele, escolhido por ele, nele, aceito por ele em Jesus. Então ele escolheu ser o meu pai. Então eu tenho que escolher ter o comportamento que um filho de Deus tem. E isso deveria ser automático, natural, né? Então antes não éramos povo, agora somos povo de Deus. Não havíamos recebido misericórdia, mas não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então é pela misericórdia, pela compaixão de Deus. E esses são os textos de hoje, textos do Novo Testamento. Eu já expliquei, né, para vocês que nós estamos lendo as porções semanais da palavra, e essas semanas aí tem sido um alimento espiritual. Eu falo que eu não preparo isso aqui, eu venho aqui ler para vocês aquilo que
no caso, tá, eu leio o texto bíblico, que é aquilo que vai fluindo aqui, a gente vai conversando, né? Vai conversando, vai falando. Às vezes eu leio esse texto ainda li ontem à noite, né? Fui ver qual era o texto de hoje de manhã, mas geralmente nem isso não faço. E agora a gente vê aqui, queridos, nesse texto da palavra, que está aqui em 2 Pedro, quando fala, antes vocês não tinham alcançado misericórdia, não tinham recebido misericórdia, mas agora receberam. Então a nossa identidade mudou completamente por causa da misericórdia de Deus. Não éramos e agora somos. E por quê? Por causa da misericórdia de Deus. Os descendentes, muitas vezes, rejeitam essa sua descendência, porque existem filhos naturais de sangue, filhos de descendência biológica de Abraão, que nem sequer creem em Deus, que nem sequer têm um comportamento, né? Enquanto outros vivem plenamente, abraçam a sua descendência, a sua herança de filhos de Abraão e vivem como filhos de Abraão realmente, como descendentes dessa promessa. Agora, muitos não vivem. Agora, em nós, a nossa identidade foi mudada. Nós nos tornamos filhos de Deus. Sacerdócio, reis e sacerdotes para Deus. Povo escolhido, adquirido de Deus para viver conforme a vontade dele e para levar a luz dele às nações, às pessoas. Ele nos escolheu para isso e ele escolheu você para isso. E essa é a nossa meditação nesse Shabat. Quero orar por você, quero abençoar a sua vida, declarando a bênção dele de uma forma especial. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço agora, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos amados, ó Deus, que está nessa live, que entrou nessa live, aqueles que entraram e saíram. Que agora, Senhor amado, a sua bênção, ó Deus, esteja sobre todos. Tenha uma semana abençoada. Tenham, ó Deus amado, dias especiais, ó Pai, tanto no final de semana agora, quanto na semana que virá pela frente. Que a direção do Senhor, o propósito do Senhor se cumpra. As tuas promessas sejam aceleradas nas suas vidas. Que esse ano de 2025 seja um ano, ó Pai amado, de ver sementes que foram plantadas ao longo do tempo crescendo e eclodindo de uma forma muito rápida. E uma colheita poderosa sendo estabelecida e sendo, ó Deus amado, manifestada para a glória do teu nome, Senhor. Essa bênção declaramos, ó Deus, essa bênção eu declaro sobre os teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, que Deus abençoe você poderosamente, que essa seja uma semana de muita bênção, que você aproveite esse Shabat, né? Hoje é Shabat, descanso, a palavra sábado vem do hebraico Shabat, que significa descanso. E aí é tradição, lá na Terra Santa, de no sábado dizer Shabbat Shalom, né? Shalom, em vez de só dizer o Shalom, né? A paz e plenitude, dizer Shabbat Shalom. Então, traduzindo, isso significa que seja um dia de descanso e de plenitude e descanso para você. Então, que seja um dia de plenitude e descanso para você. Shalom é traduzido como paz, mas a tradução mais adequada, que expressa mais o significado de Shalom seria plenitude, né? Então, que seja plenitude e descanso na presença de Deus para você, para a tua família, e uma semana abençoada no nome de Jesus. Agora eu vou aproveitar um pouquinho aqui. Meu pai, minha avó, né, com os filhos, e depois voltando de volta para casa aí. Deus abençoe. Tchau, tchau.